Olá, gente, tudo bom? De novo, vamos lá, meu nome é César, sou professor aqui do Essência e a gente vai ter a nossa sexta e sétima aula do cursinho do Essência hoje. Essa nossa aula vai tratar sobre a classificação dos compostos inorgânicos e os íons que eles liberam. Eu preparei de novo um materialzinho para compartilhar com vocês, então vou lá, compartilhado. Se vocês sentirem a necessidade, vocês sabem como é que funciona. É só parar durante o vídeo para vocês prestarem atenção. Tem bastante coisa escrita nesse material, espero que ajude bastante. Então, vamos lá. Só para retomar. Os compostos inorgânicos que a gente tem são divididos em 4 grupos, né? Os 4 grandes grupos da química inorgânica. São os ácidos, os óxidos, ok? Os sais e as bases. Então, a gente tem essa divisão e é os 4 que a gente vai estudar hoje. O primeiro que eu separei para a gente falar é o mais famigerado de todos, né? O mais lendário, vamos dizer assim. São os ácidos, galera. Ok? Eu separei a definição de ácido por 3 cientistas, que são as definições mais cobradas, vamos dizer assim, nos vestibulares da vida. Mas, a grosso modo, né? Se a gente fosse pegar, pelo menos se eu tivesse que dar a minha definição de ácido, seria toda substância que, quando colocada em água, libera, né, o cátion H+. Ok? Então, liberou H+, é um ácido, para mim. Porém, cada cientista tem uma definição diferente. Arrhenius, que foi o primeiro cara a falar sobre isso, ele definiu que os ácidos são compostos que, quando eles são dissolvidos em água, eles liberam os íons do hidrogênio. Então, para ele, qualquer coisa que for colocada em água que libera hidrogênio seria um ácido. Ok? Não necessariamente um H+, vamos dizer assim, né? Um cátion de hidrogênio. Segunda teoria famosa sobre isso é a teoria de Bronsted-Lowry, que fala que os ácidos são todas as substâncias, né, ou moléculas que possuem uma tendência a doar prótons. Ou seja, eles doam esse H+, eles liberam esse H+ para quem precisa. Então, o ácido tem essa definição para ele. E a terceira e última, de Lewis, né, acho que foi a mais recente das 3, ele definiu que o ácido, né, nas ligações químicas, são as substâncias que recebem os pares de elétron, enquanto as bases, né, justamente o oposto, são as substâncias que doam esses pares de elétron. Mas, de qualquer forma, não tem como a gente pensar na substância ácida sem pensar no H+, no termo H+, que tem essa figura aqui embaixo, galera. Detalhe, o H+, ele também pode ser representado com outra formação, vamos dizer assim, de outra forma, através desse H3O+, que é basicamente uma molécula de água junto com água a mais. Por isso que fica dessa forma. Então, existem lugares que representam, né, o próton do hidrogênio com H+ simples e, em alguns casos, representa com H3O+. Mas é a mesma coisa, certo? Bom, separei algumas curiosidades dos ácidos aqui para vocês. Primeiramente, todos os ácidos são incolores, ou a grande maioria é incolor, 95% são incolor. Todos eles têm cheiro muito forte, asfixiante, dependendo da força do ácido. Quanto mais forte é o ácido, mais perigoso e mais asfixiante ele é. Todos os ácidos têm sabor azedo, né, ácido. Não necessariamente você deve colocar na boca, muito pelo contrário, não coloque ácido na boca, só os ácidos que você sabe que dá para comer, tipo vinagre, suco de limão, coisas que você tempera a sua salada, vamos dizer assim. Então, ácidos outros, né, ou ácidos inorgânicos, que são tidos como ácidos mais fortes, não faça a loucura de colocar na boca jamais. Bom, continuando. Na tabela de pH, a gente sabe que tudo que for para baixo do pH 7, né, que é do pH neutro, é considerado ácido. Então, ácido representa os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 6,99, vamos dizer assim, é considerado ácido dentro da tabela de pH. Todos os ácidos têm um estado físico líquido quando a gente se encontra eles, todos eles têm baixo ponto de fusão e ebulição. E então, as moléculas elas acabam, vamos dizer assim, trocando estado físico muito fácil. Tanto que quando você abre um ácido, ele já começa, né, a volatilizar, a ele sair. Esse ato de sair de dentro da garrafa nada mais é do que o ponto de ebulição dele acontecendo, né? Ele está igualando a pressão de vapor ali dentro, a atmosfera está virando volátil, trocando estado físico. Bom, todos os ácidos conduzem em meio aquoso, né? Desculpa, gente. Todo ácido conduz eletricidade em meio aquoso, afinal de contas, quando a gente coloca um ácido em água, como eu já falei antes, ele libera H+. O fato dele ter esses íons na solução é o que permite o transporte da corrente elétrica. Então, sim, todo ácido transmite corrente elétrica. Quanto mais forte é o ácido, aliás, mais corrente elétrica ele consegue transportar, melhor ele transporta. Bom, os ácidos eles reagem com os metais, né? Não necessariamente só os conhecidos, mas todos os metais da tabela periódica, e eles acabam tendo uma função, né? Muita gente utiliza eles para remover óxidos de metais.
Então, assim, óxido é um composto que a gente vai falar daqui a pouco, né? Também é um composto inorgânico, mas a ferrugem, por exemplo, do metal, é um óxido, a formação de uma camada de óxido em cima do metal. Uma das coisas que popularmente se usa para remover ferrugem é ácido. Tem muitos vídeos na internet que mostram a galera limpando o para-choque de carro, né? Tirando a ferrugem de para-choque de carro ou da roda do carro, usando Coca-Cola. Por quê? Coca-Cola, cheio de gás carbônico, é um ácido muito forte, aliás, e consegue remover esse óxido tranquilamente. Beleza? Continuando. Os ácidos, eles são divididos, desculpa, gente, eu tô me enrolando para hoje. Divididos em dois tipos, os ácidos orgânicos e os ácidos inorgânicos. O próprio nome já remete de onde eles vêm. Os ácidos orgânicos, que são tidos como ácidos mais naturais que a gente encontra no ambiente, vamos dizer assim, são tidos como ácidos fracos, ok? Então, todos os ácidos orgânicos são fraquíssimos, ou fraquinhos, né? Tem o ácido fórmico, que é aquele que é encontrado naquelas formigas que picam a gente e fica super ardido, ardendo o lugar depois. A gente tem o ácido acético, que nada mais é do que o vinagre. A gente tem uma infinidade de ácidos que são produzidos na natureza. Todos esses ácidos, né, que usam compostos não metálicos, como carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, a gente sabe que eles são ácidos orgânicos. Enquanto os ácidos inorgânicos são aqueles que têm ligações com hidrogênios e ametais, por exemplo, ácido sulfúrico, né, o famoso famigerado ácido sulfúrico ou ácido clorídrico, ácido iodídrico. Todos esses exemplos, né, são ácidos inorgânicos muito fortes, aliás, né? Todo ácido inorgânico geralmente é forte. Outra curiosidadezinha que eu deixei aqui no canto de cima é que muitas vezes aparece, né, a palavra oxiácido. Aí você fala assim, o que é isso, professor? Eu não faço a menor ideia do que seja. Oxiácido, galera, basicamente são todos os ácidos que têm uma molécula, um átomo, né? Desculpa, molécula não, um átomo de oxigênio dentro da molécula do ácido, ok? Então, todo mundo que tiver oxigênio lá dentro é chamado de oxiácido. Então, vamos pensar na fórmula, por exemplo, do ácido sulfúrico, H2SO4. Então, ele tem oxigênio lá dentro. Tendo oxigênio lá dentro, ele é um oxiácido. No caso agora do ácido clorídrico, HCl, não tem oxigênio, não se enquadra como oxiácido. Tudo bem? Bom, continuando a vida, eu falei um pouquinho para vocês sobre a força dos ácidos, né? Que tem ácidos orgânicos que são fracos e ácidos inorgânicos que são fortes. Como que a gente mede agora a força do ácido? A gente olha para ele e fala, nossa, esse cara aí tem um poder de um super saiyajin, é muito forte? Não. A gente mede basicamente através da quantidade de H+, que esse cara consegue liberar quando ele é misturado com água. Se eu pego um ácido e misturo ele com água e ele libera literalmente um H+ para cada molécula que ele tem lá dentro, misturado com a água, a gente fala que esse ácido tem uma alta ionização, portanto é um ácido forte, ok? Ele se dissolve bem na água, vamos dizer assim. Agora, se eu coloco um ácido na água e ele não interage bem, não são todas as moléculas deles que liberam um H+, a gente fala que ele tem uma baixa ionização, portanto, esse cara é um ácido fraco. Então, a gente tem 3 intensidades, alta, média, fraca. Tudo depende da ionização. Aí a gente também tem alguns ácidos que eles, vamos dizer assim, eles liberam mais do que um H+ por molécula. Eu coloquei um exemplo dessa tabelinha aqui para vocês verem. Primeiro, famigerado, né? H2SO4, é o ácido sulfúrico. Para cada molécula de ácido sulfúrico, quando ele coloca em água, esse cara libera 2 H+, ok? Ou seja, a força, né? A capacidade de ionização desse ácido é muito alta e a força dele é muito grande. Por isso que a gente tem o ácido sulfúrico como um dos ácidos mais fortes de todos, ok? Depois a gente tem o ácido fosfórico aqui, ó, é o H3PO4. Esse cara também libera 3 hidrogênios, ok? Então, a ionização dele também é alta, ele libera bastante moléculas de H+, é um ácido forte. Outro que eu coloquei para vocês, o ácido nítrico, HNO3. Esse cara também é forte, apesar de ele só liberar um H+. Por quê? A ionização dele é boa. Caso de ácidos orgânicos, tipo vinagre, né? Esqueci a fórmula dele de cabeça agora, mas eu acho que é HOOCH3, alguma coisa assim. Esse cara aí, gente, quando eu coloco ele em água, cada molécula dificilmente solta um H+. Como eles não estão ionizando muito bem, significa que ele não vai formar um ácido forte. Todos os ácidos orgânicos têm dificuldade na ionização, porque são compostos geralmente covalentes. Então, eles não soltam facilmente esse átomo de H+. Enquanto os ácidos inorgânicos, que normalmente têm ligações iônicas, têm mais facilidade para fazer esse desprendimento do H+.
por isso eles são tidos como ácidos mais fortes, ok? Isso foi só uma curiosidade. Seguindo nossa vida, a próxima substância que a gente vai trabalhar hoje são os arqui-inimigos dos ácidos, são justamente as bases, são o oposto do ácido. Enquanto ácidos são substâncias que liberam H+, bases são substâncias que liberam hidroxilas, ou seja, OH-. Tudo bem? De novo, os cientistas colocaram teorias sobre qual é o comportamento das bases. A gente tem as 3 teorias mais famosas, que são a Arrhenius, o Bronsted, Lowry e Lewis, que eu vou falar para vocês. A de Arrhenius, ele definiu as bases como substâncias que, em solução aquosa, originam íons hidroxila, OH-. Bronsted e Lowry falou que as bases caracterizam substâncias químicas que tendem a receber prótons, ou íons, né, H+, é que está com menos ali, mas na verdade é mais. Enquanto os ácidos possuem tendência de doar esses H+. Então, assim, base pega H+, e ácido doa H+. Essa é a teoria de Bronsted e Lowry. E por último, de Lewis. Lewis ele propôs que as bases são substâncias que cedem os pares eletrônicos, eles dão elétrons, enquanto os ácidos recebem, eles pegam esses elétrons, ok? Sempre essa teoria do ácido e base, elas são juntas, né, e basicamente oposto. Então, se um ácido recebe elétrons, a base doa elétrons. É sempre o contrário, tudo bem? Bom, outra curiosidade, né, é que toda vez que a gente mistura um ácido com uma base, a gente tem uma reação tida como reação de neutralização, onde o ácido tenta neutralizar a base. Dessa reação, a gente sempre obtém como resultado água mais um sal. Afinal de contas, os sais são formados da união de uma base mais um ácido. Quando eu juntei uma base forte com um ácido fraco, o meu resultado, a minha neutralização, vai me gerar um ácido com o caráter do cara mais forte, que era do caso da base. Então, vai sair um sal básico daquela reação. Por outro lado, se eu misturasse um ácido forte com uma base fraca, o meu sal resultante seria um sal ácido, sempre seguindo o cara mais forte daquela reação química, certo? Todas as bases, aliás, uma curiosidade, todas as bases, né, o nome dela, ou a maioria delas, começa com hidróxido. Então, a gente tem as bases mais famosas, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio. Toda vez que vocês ouvirem a palavra hidróxido, a gente está fazendo uma referência a uma base, ok? Continuando, características gerais dessas bases. O sabor dela é amargo, né? É cáustico, como o próprio nome já fala. É igual você morder uma fruta verde quando não está madura. Sabe aquela sensação de que a boca ficou travada? Aquilo é uma base. Aliás, a maioria das frutas, né, verdes encontram uma base dentro do seu componente. É o que faz a gente ter esse gosto de travado. Conforme os compostos amadurecem, essa base vai sendo substituída por outra molécula. Ela vai sofrendo uma reação química lá dentro e vai perdendo essa característica. Por isso que as frutas ficam mais adocicadas depois de um tempo. Dentro da escala de pH, que vai de 0 a 14, eu falei para vocês que de 0 até o 7 era ácido. Então, do 7,1, né, até o 14, a gente tem a escala básica. Quanto maior o número, mais forte é a basicidade. Ok? Elas se desintegram também em altas temperaturas, é uma curiosidade. As bases, elas são classificadas de forma um pouco diferente dos ácidos, apesar que a gente também pode dar um spoiler. Se nos ácidos, né, orgânicos eram fracos, quer dizer que as bases orgânicas vão ser fortes, sempre o oposto. E se os ácidos inorgânicos eram fortes, quer dizer que as bases inorgânicas vão ser fracas, ok? Bom, isso é só uma dica, mas seguindo a classificação real, a gente pode classificar a base também de acordo com a quantidade de OH- que ela solta. A gente tem bases que podem soltar apenas um OH-, a gente chama isso de monobases, ou com uma hidroxila. Temos bases que soltam 2 OHs, que são as dibases, ou que tem 2 hidroxilas. As que soltam 3, que são as tribases, e as que soltam 4 hidroxilas, que são as tetrabases. Obviamente que quanto mais hidroxila soltar, mais forte vai ser a base, ok? Bom, o grau de dissociação também indica se a base vai ser forte ou fraca. Se eu misturo a base com água e ela consegue reagir bem e liberar bastante OH-, quer dizer que ela é uma base forte. Se ela não reage bem e não libera muito OH-, ela é uma base fraca. Outra coisa que também influencia, galera, é a solubilidade em água. Tem algumas bases que se dissolvem melhor na água do que outras. Obviamente, as bases que se dissolvem melhor, elas vão conseguir solubilizar mais, são bases mais fortes. Quanto às bases que não se solubilizam bem em água,
vão ser tidas como bases mais fracas simplesmente porque elas não têm a capacidade de soltar tanta hidroxila naquela solução, beleza? Continuando nossa vida. Bom, galera, próximo grupo que a gente vai falar são os sais. Os sais, como eu já tinha dado spoiler para vocês, eles acontecem através de uma reação de neutralização. Quando eu misturo um ácido com uma base, eu formo um sal mais água. Tem outras maneiras de formar sal? Também tem. Sempre que eu tiro o H+ de algum ácido e coloco alguém no lugar, né, algum cátion no lugar, eu estou formando um sal. Da mesma forma, toda vez que eu pego uma base, arranco a hidroxila e coloco um ânion no lugar, eu também estou formando um sal. Então, para mim formar um sal, basta eu juntar um cátion de algum lado com um ânion de algum lado. Normalmente, esses caras são fornecidos, né, através dos ácidos e das bases, mas não é só dessa maneira que eu consigo fazer um sal. Tudo bem? Bom, eu coloquei aqui para vocês que os sais, né, eles podem ter caráter, ou seja, eles podem ter um pH, eles podem ser mais puxados para o ácido ou mais puxados para a base, ou neutros também, que existe essa possibilidade. Tudo depende da reação de neutralização que foi usada para gerar aquele sal. Um exemplo para vocês é o seguinte, sal de cozinha, ok? NaCl, cloreto de sódio. Esse sal também foi formado de uma neutralização. Neutralização entre quem e quem? Ácido clorídrico, HCl, mais hidróxido de sódio, NaOH. Tanto o ácido clorídrico quanto o hidróxido de sódio, né? Um é um ácido muito forte, o outro é uma base muito forte. Então, eles conseguem se neutralizar bem, formando um sal neutro, sem pH, vamos dizer assim. Esse sal é o sal de cozinha. Então, o NaCl nosso é um sal neutro, ok? Porém, como eu já tinha dito antes, se a gente misturasse um ácido forte com uma base fraca, o meu ácido sairia com teor ácido, então seria um sal ácido. Ou, se minha base fosse mais forte e meu ácido mais fraco, o meu sal resultante teria caráter básico, ok? Então, é comum a gente ouvir esses dois termos. Então, eles basicamente mostram, né, de que tipo de reação química que surgiu aquele determinado sal. A gente consegue entender se foi usado um ácido mais forte ou uma base mais forte. Se eles foram usados com a mesma força, a gente tem um sal neutro, ok? Curiosidades do sal. Assim como os outros compostos, eles também têm algumas curiosidades. Primeira coisa, obviamente eles estão encontrados em estado sólido, todos eles, né? A maioria deles tem um aspecto branco, alguns são coloridos, mas é bem difícil de achar um sal colorido. Eles não conduzem corrente elétrica na forma sólida, mas quando a gente mistura eles com água, eles conduzem bem corrente elétrica. Lembra que eu falei que eles são a união de um cátion com um ânion? Então, quando a gente coloca eles em água, em solução, né, eles separam esse cátion desse ânion, então forma íons. Esses íons conduzem muito bem a corrente elétrica. Todos os sais, eles são feitos através de ligação iônica. Não existe sal feito de ligação covalente. Pode ter um caráter, né, um pouquinho covalente, mas a maior parte, vamos dizer assim, é iônico, ok? Todos eles têm sabor salgado, mas o que não significa que você deve colocar todos eles na boca, nem a pau, pelo amor de Deus, porque eles fazem muito mal também, assim como ácidos e bases, eles podem fazer muito mal. E os ácidos, eles meio que são um coringa, eles podem reagir com qualquer coisa, eles podem reagir com outro ácido, eles podem reagir com outra base, eles podem reagir com outro sal ou até mesmo com metal. Então, eles reagem com, tipo, tudo. Então, o sal acaba funcionando como um coringa na hora de fazer uma reação química, ok? Eu coloquei uma dicasinha sobre a nomenclatura desses sais aí, só para vocês lembrarem. Para a gente fazer a nomenclatura do sal, ele sempre vai começar com o nome do ânion e depois vai colocar uma preposição de e vai terminar com o nome do cátion. Então, no caso, NaCl, né? O nosso famoso cloreto de sódio. O cloro fica negativo, então ele é o ânion, por isso cloreto começa o nome de, e depois o cátion, que é o cara que fica positivo, que no caso é o sódio, que vira o Na+. Por isso ficaria cloreto de sódio. A gente tem outros exemplos que eu coloquei aqui para vocês, ó. Quando a gente reage, o cloro, que vai ficar claramente negativo, então ele é o ânion, com o nosso cálcio, que ele vai ser o nosso cátion positivo, eu tenho a formação do cloreto de cálcio, ok? Quando eu tenho a união, né, de um íon carbonato mais sódio, como o carbonato ele vai ficar como ânion, né, e o sódio como cátion, ficaria o nome do sal carbonato de sódio. Então, sempre o nome do ânion vem primeiro, tá? Outra curiosidade é para a gente saber como é que faz a terminação, né, do nome do ânion, porque, por exemplo, cloro, a gente coloca cloreto. Por que a gente colocou esse eto no final? Aí tem essa regrinha que eu coloquei para vocês. O nome de um sal guarda a correspondência do nome do ácido que o origina. Se o nome do ácido termina em hídrico, por exemplo, ácido clorídrico,
o sal termina em eto, como cloreto de sódio. Então, sempre tem uma relação. Se o ácido termina em oso, o sal terminará em ito. E se o ácido termina em isso, o sal terminará em ato, ok? Daí tem aquela regrinha do mosquito lá, gente, para quem lembra. Eu não lembro como é que fala direito. É um mosquito horroroso, te mato, te pico, te prendo no vidrico, alguma coisa assim. Eu prefiro memorizar de outro jeito mesmo do que aquela frase, porque a minha frase é muito estranha. Mas enfim, né? Seguindo a vida. Outra curiosidade, antes de seguir a vida, eu quase segui a vida sem falar da curiosidade, é o seguinte, gente. Os ácidos, obviamente, todo nome de ácido começa com a palavra ácido. Óbvio, né? Mas acontece isso. E toda base, o nome começa com a palavra hidróxido, ou 99% das bases começa com hidróxido na frente. Então, eles, pelo próprio nome, lendo o nome do composto, você já consegue ter uma noção de qual dos grupos ele pertence, ok? Então, falamos desses três primeiros, falta apenas o último dos grupos, que é os famosos óxidos. Como o próprio nome está falando, óxido é um composto que tem oxigênio. Ele reagiu a algum elemento ligado com oxigênio. Esse elemento que reagiu com oxigênio não necessariamente precisa ser um metal. A gente pode ter também ametais reagindo com oxigênio e formando óxidos. Por exemplo, carbono não é metal, é um ametal. Ele reage com oxigênio, formando gás carbônico, CO2. O CO2, por incrível que pareça, é um óxido, gente. Então, ó, continuando, né? Um óxido é formado pela união sempre de um oxigênio com metal, como eu já tinha falado para vocês, e um óxido geralmente apresenta estrutura molecular, ok? Alguns exemplos que eu coloquei para vocês são a ferrugem, que é o óxido de ferro, a água oxigenada, que tem o nome peróxido de hidrogênio, também é um óxido, é literalmente a água reagindo com outro oxigênio, a molécula do peróxido é H2O2, então quando a gente injeta, borbulha oxigênio na água, a gente tem a criação da água oxigenada. E outro detalhe, se a gente deixa uma água oxigenada aberta, acontece igual um álcool, né? O oxigênio que está em excesso lá dentro, está formando o peróxido, ele acaba se desprendendo da molécula e indo embora para a atmosfera. Ou seja, a minha água oxigenada, ela vai perdendo a concentração depois que ela foi aberta. Por isso que, geralmente, a validade de uma água oxigenada está lá. Depois que abriu, a duração é de, sei lá, 20 dias, 30 dias no máximo. Porque senão todo esse oxigênio foi embora e sua água oxigenada não vai mais fazer o papel que ela deveria de água oxigenada. Continuando com os exemplos, gás carbônico, né? O dióxido de carbono também é um óxido. A gente tem o dióxido de enxofre, enfim, a gente tem vários outros compostos que não são metálicos que podem se ligar no oxigênio formando óxidos também. E muitos são gases, o que engana bem. Então, o óxido, não tem como a gente dizer que todo óxido ele vai ser encontrado no estado sólido na natureza. Não, a gente pode encontrar óxidos, né? Por incrível que pareça, no estado gasoso, por mais bizarro que isso pareça ser. Então, a gente tem óxidos ácidos, que são os metais, olha, ametal ligado com oxigênio. A gente tem óxidos básicos, que são metais ligados com oxigênio, como, por exemplo, a ferrugem, né? O óxido de ferro. A gente tem óxidos neutros, que são ametais, também ligados com oxigênio. A gente tem os famosos óxidos anfóteros, que eu vou falar um pouquinho mais deles ali na frente, que são anidridos ou óxidos básicos também. A gente tem os óxidos mistos, que é uma mistura de um óxido básico com um óxido ácido. Então, a gente tem essa característica. E a gente tem o peróxido, quando a gente tem dois oxigênios ligados com alguma outra coisa, algum outro metal, como o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada que eu comentei. Ok? Aprofundando um pouquinho nos nomes. Então, retomando, gente, óxidos ácidos, né, que são chamados de anidrido. Então, se você encontrar a palavra anidrido em algum vestibular, está fazendo uma referência a um óxido que tem caráter ácido. Eles são formados por ametais, né? Os óxidos ácidos, eles possuem caráter covalente, sendo que na presença de água, esses compostos produzem ácido. Então, se você misturar esse óxido com água, vira um ácido. Por outro lado, na presença de base, eles acabam formando sal e água, porque eles acabam sendo, sem querer, neutralizados, assim como uma reação de neutralização normal. Outro nome estranho que pode aparecer são os óxidos anfóteros. Nesse caso, os óxidos apresentam uma peculiaridade. Ora se comportam-se como anidridos, como óxidos ácidos, ora como óxidos básicos. Então, ele não tem um pH definido, depende muito do momento e o comportamento dele muda, ou da substância que eu estou colocando. Ele tem esse comportamento variado. Dois exemplos que eu coloquei de óxidos anfóteros é o óxido de alumínio e o óxido de zinco. Eles podem reagir ou como base ou como ácido, depende da substância que está entrando em contato. Ok?
E por último, né, outro nome esquisito, mas eu já tinha comentado sobre eles, são os peróxidos, né? Eles são formados em maior parte pelo hidrogênio, alguns metais alcalinos ou metais alcalinos terrosos. Os peróxidos são substâncias compostas por 2 átomos de oxigênio que se ligam entre si, e por isso possuem na sua fórmula o grupo O2, entre parênteses, e o 2 embaixo. Então, tem 2 oxigênios ligados juntos. Como eu falei para vocês, no caso da água, quando eu tenho o oxigênio da água fazendo reação com outro oxigênio, tem a formação do peróxido. O hidrogênio é solto e ele acaba grudando do outro lado. Então, bom, galera, então os nomes estranhos são esses. Espero que vocês tenham conseguido entender. Se a gente fosse pegar um resumão mesmo, né, de compostos inorgânicos, a gente sempre vai dividir os compostos em 4 grandes grupos. Os óxidos, os sais, os ácidos e as bases, que são os 4 que a gente estudou hoje. Espero que vocês consigam entender tranquilamente o conteúdo. Qualquer coisa no plantão de amanhã eu respondo as dúvidas de vocês, ok? Eu já dei uma leve olhada nas questões e eu percebi que algumas das questões vão trabalhar com conceitos de química orgânica, vão fazer perguntas sobre compostos orgânicos. E talvez vocês sintam dificuldade para responder, visto que a gente não teve aula ainda sobre orgânica. Se isso acontecer, não se preocupem, a gente resolve junto isso durante o plantão de amanhã. Tá bom, gente? Muito obrigado por hoje. Até a próxima. Até mais.